Olá, momentos antes de dormir, fechando os olhos enquanto olha para o teto e o mundo começa a ficar silencioso. Dá para escutar os próprios pensamentos de vez em quando, não dá? Sozinho, qualquer pensamento se torna um monólogo entre você e seu cérebro, para suprimir essa necessidade humana de estarmos sempre conectados a alguém. Você já se sentiu sozinho alguma vez na vida? Tudo bem, é impossível que você não tenha sentido isso em algum momento. O sentimento de solidão é como a resposta de uma pergunta que você faz a si mesmo constantemente: por que estou sozinho? E por mais bizarro que pareça, não basta estar rodeado de pessoas até na hora de dormir para que essa pergunta seja respondida. Você pode ser o tipo de pessoa que não tem amigo algum ou estar sempre rodeado de pessoas, mas nas duas opções o sentimento de solidão é mútuo. Mas por quê? Não é algo tão simples de explicar. Mas primeiro de tudo, temos que entender que estar sozinho é diferente de se sentir sozinho. A solidão é uma experiência emocional e não física. Você pode se sentir só, mesmo estando em um ambiente cercado de pessoas que você gosta. E isso se deve a vários fatores muitas vezes internos. Não que o problema esteja em você, mas talvez apenas aquele ambiente não bata com seus pensamentos. E quais pensamentos seriam esses? Em um ambiente familiar, por exemplo, existe a subjugação de valores que sua família tem. A educação passada pode nem sempre bater com as ideias que você teria ao fazer uma reflexão sobre, o que chega no primeiro ponto da solidão: a solidão de valores por repressão. Aquela sensação de que você não consegue compartilhar das mesmas ideias que outros em sua volta, e por isso se sente sozinho. Essa é a solidão emocional. Já pensou no quão pequeno você é comparado ao universo? Sua existência é meramente uma fagulha de energia que luta para se manter acesa. Um grão de areia em uma praia quase infinita, a qual você nunca conseguirá, por mais que viva bastante, entender toda a totalidade que é este grande mundo. Então, no meio dessa imensidão, você se sente incompreendido. Essa é a solidão existencial. Quando alguma coisa fora da curva muda a nossa vida, podemos ser vítimas de solidão também. A dor de perder um ente querido ou até de terminar um relacionamento inevitavelmente deixará um buraco no seu peito. Por mais que você saiba que boas lembranças continuarão no seu pensamento, não poderá criar novas com essas pessoas. Essa é a solidão situacional. Ei, você já percebeu, né? Esse canal aqui é novo. Que tal me dar uma ajudinha para crescer e esse projeto continuar? Todos os dias eu fico impressionado com quantas pessoas me assistiram falando por 8 minutos no vídeo passado e gostaram. Que tal ser mais uma dessas pessoas? Dá um gostei aí e se inscreva. Me ajuda de montão. Obrigado e continue com o vídeo. Digamos que eu não fui exatamente uma pessoa cheia de amigos. Desde a infância, eu fui muito sozinho. O pouco contato que eu tinha, além da minha família, eram com alguns amigos da escola. Mas na maioria das rodas entre pessoas, eu me sentia alguém de fundo, um personagem secundário numa mesa, onde se sentavam apenas os protagonistas. E eu estava lá para preencher o espaço com minha presença e umas piadinhas de efeito na hora certa. Eu me sentia sozinho, mas como criança ainda me sentia confortável. Até que eu percebi que mesmo assim eu aproveitava a minha própria solitude. Espera, você sabe o que é solitude, né? A solitude nada mais é do que o estado de conforto ao estar sozinho com seus próprios pensamentos, tornando sua própria mente seu amigo mais íntimo, assim fazendo com que desfrutar de momentos de paz e autoconhecimento fossem mais prazerosos e que estar sozinho não fosse mais um problema. Se sentir bem com sua própria companhia e a seu próprio eu é uma maneira de entender a si e entender os outros ao seu redor também. Algumas pessoas têm um medo enorme de estarem sozinhas e se sentirem sozinhas, com pensamentos fundados na ideia de que, sem ninguém, se tornarão pessoas solitárias e tristes, fazendo com que se crie uma casca em torno desse pensamento e nunca queiram estar assim. Você tem esse medo? Filósofos como Sartre afirmavam que, se você sente essa solidão enquanto está a sós, está em má companhia, deixando claro de que se você se sente dessa maneira ao estar sozinho, é porque em você há um medo de seus próprios pensamentos. Sua mente se torna um maquinário do inferno e da ansiedade. O que poderia ser um momento de reflexão se tornaria uma autodepreciação exagerada. Do ponto de vista biológico, somos naturalmente seres sociáveis. Nossa mente opera em padrões comportamentais de grupo, por assim dizer.
Crianças crescem a vida toda aprendendo com seu grupo, a como falar e explorar o mundo, sendo dependentes dos meios sociais para seu desenvolvimento. E esse termo de meios sociais é levado ao extremo se tratando de nós, seres humanos, e nossa adaptação ao ambiente, como por exemplo, o caso de Amala e Kamala, que eram duas garotinhas que foram encontradas em uma caverna vivendo com uma loba em 1920 na Índia. Elas se adaptaram a essa criação e por isso não desenvolveram fala ou uma racionalidade completa, mas haviam se desenvolvido bastante para enfrentar os desafios daquele ambiente. O que podemos aplicar disso é que nossos comportamentos e razões são desenvolvidos por meios sociais. Mas e quando já nos desenvolvemos o bastante para estar entre os padrões de racionalidade humana, entretanto não temos mais com quem interagir? Presos a apenas uma bolha de ponto de vista único, o seu. Talvez isso possa inflar o seu ego e te fazer pensar que ao criar tantas reflexões sobre todas as questões do mundo, te façam entendedores natos do assunto. Isso até perceber como seu ponto de vista muda quando se está com pessoas com vistas únicas, enriquecedoras e diferentes da sua visão. Voltando à solidão, pessoas relatam a passagem do tempo diferente de quando estão sozinhas e quando estão com pessoas. Sabe aquele momento em que você está se divertindo tanto com uma conversa ou uma zoeira com seus amigos que o tempo parece só correr mais rápido para você não aproveitar aquele momento? O mesmo efeito ao contrário acontece quando se está sozinho. O dia começa a se tornar mais longo, as horas passam devagar e o tédio toma conta de você. Isso tem uma explicação. Com a falta de novidades para serem processadas pelo nosso cérebro, ele começa a focar apenas na passagem do tempo, tomando cada segundo uma informação mais pesada de se processar. Falando em processar, estamos na internet, a maior montanha de dados e informações que existe. E nesse meio de números digitais, milhares de pessoas estão conectadas. Comunidades foram criadas para acolher cada tipo de pessoa existente. Para o que quer que você pense, existe pelo menos uma pessoa que pensa o mesmo que você e que poderia estar conversando agora mesmo. Mas por que ainda é tão sozinho aqui? A ideia de conexão pela internet é algo completamente diferente da conexão em presença. O mundo online é focado em interações rápidas, curtidas e comentários que criam a ilusão de algo orgânico. Talvez em meios mais privados você possa conseguir essa conexão, mas sempre penso em como pessoas podem considerar curtidas na sua foto algo extremamente essencial para a conexão com outros. Sim, eu tô falando de pessoas que acham que curtida em foto é flerte. Ao longo dos anos, apesar de conviver com minha própria solitude, percebi que não bastava apenas isso para me sentir bem. É claro que estar sozinho era um momento de conforto meu, mas era terrivelmente entediante. Até que minha solitude se tornou um problema social. Não conseguia criar laços tão profundos com ninguém por não ter experiência com isso. E sempre me perguntei se era porque eu não queria isso ou porque eu tinha medo. Independente da resposta, eu mudei a mim mesmo durante meu crescimento como pessoa. Busquei entender mais os outros e me interessar por relações. Encontrei pessoas incríveis durante tudo isso e elas me ajudaram nessa transformação. Então eu percebi uma coisa: ninguém nunca vai estar sozinho, em nenhum momento da vida. Sempre haverá um alguém, mesmo que esse alguém seja sua própria consciência, ou apenas um conhecido. Fisicamente ou emocionalmente, terá um impacto em quem você é. Inclusive, sabe qual o momento em que eu mais me sentia sozinho? Era quando eu ficava acordado até de madrugada e presenciava a Hora Azul, e percebia que só eu estava ali no mundo. Quer saber mais da Hora Azul? Vê esse vídeo aqui, talvez você goste. Eu sou o Fels, e eu estou aqui com você.